Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em nosso hospital escola, em mais uma oportunidade da comunhão com Cristo e com Jesus, né? Vamos fazer a nossa oração, para a gente dar início ao nosso trabalho. Nesse momento em que iniciamos o nosso estudo, já se inicia o trabalho da casa, tá? Os irmãos espirituais já estão a postos para nos oferecer todo o auxílio espiritual que precisamos. Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, um dia lindo desse, né, de outono, né, que todos possam estar se sentindo bem, né, amparados. Esse é o ambiente de Jesus, né? Então é o momento em que nós precisamos esquecer os nossos problemas lá fora, nossas preocupações. É o momento em que nós vamos cuidar de nós mesmos, né? Então são poucos minutos em que a gente muitas vezes tira numa semana inteira para cuidar de nós mesmos, tá? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, o item 9, na sequência do que a gente está estudando, né? Esse capítulo fala que a vossa mão direita não saiba, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós falamos muito disso 15 dias atrás, né? Essa questão de a gente fazer a caridade sem ostentação, né? Que é o grande ensinamento do Cristo. Mas falamos também que, assim como Cristo disse, que fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala de salvação, né, o que é salvação? Né, vamos começar por essa reflexão. O que é ser salvo? Porque a gente fala muito, né? Todos nós queremos ser salvos, não queremos? Queremos, né? O que é ser salvo? Às vezes nós pedimos coisas que nem sabemos o que nós estamos pedindo, né? Cristo disse que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, o único caminho da salvação é a caridade. Não basta ser bom, né? Tem que ser caridoso. Porque às vezes a gente acha que basta ser bom, né? Ah, mas eu não faço mal para ninguém, né? Eu sou sempre justo com as minhas coisas. Mas aí a gente pergunta, faz o bem? Muitas vezes a pessoa não conseguiu ainda começar a fazer o bem. E o único meio da salvação é fazer o bem, é praticar a caridade. É o único caminho. Porque se houvesse outro, Cristo tinha dito, né? A chave é essa. Mas o que é a salvação? Né? Vamos lá, gente. Isso é estudo, não é palestra. Se melhorar. Isso aí. Perfeito. Então, salvar-se é salvar-se da ignorância, salvar-se do mal que a gente ainda carrega, né? Então, quando Cristo disse que fora da caridade não há salvação, é porque não chegaremos à perfeição, que é o nosso destino. Foi para isso que nós fomos criados pelo Pai, para sermos perfeitos. Todos nós seremos um dia, né? Todos nós seremos. A gente fala perfeito, né? Santos, né? Tem gente que dá o nome de santos, né?
todos nós seremos santos um dia. Agora, o que diferencia é o tempo de cada um. E esse tempo está dentro do livre-arbítrio, né? Porque o Pai nos criou simples e ignorantes, lembra? Já falamos isso aqui. E deu a gente a liberdade de chegar à perfeição, que só lá seremos felizes, verdadeiramente. A felicidade só é atingida quando você atinge a perfeição. Mas ele disse assim: filho, você tem o seu tempo, você está livre. Você tem a liberdade de chegar ao seu destino, que é a salvação, né? Ou a perfeição, ou a sua felicidade, né? No tempo em que você achar melhor. Isso se chama livre-arbítrio. Só que aí a gente pensa assim, né? Vamos refletir sobre isso aí. Ele nos dá a liberdade. Se nós atrasarmos, né? Falar, não, vamos deixar para a próxima encarnação, né? Ah, isso aí eu não consigo agora ainda não, está difícil para mim. Vou deixar para a próxima, né? Aí tem uma outra orientação que é trazida para a gente. O progresso, tanto material quanto espiritual, não depende da gente. Olha só que interessante, né? O Pai nos criou para progredir. Só que o progresso de entorno da gente, quer dizer, o lugar que a gente vive, né? O progresso espiritual, né? Que é a psicosfera que a gente respira, que a gente habita, não espera por nós. Então, a cada momento em que a gente se atrasa no processo de evolução, nós vamos ficando para trás. Não que a gente anda para trás em relação a nós mesmos, mas ficamos para trás em relação ao progresso. E a cada momento em que a gente fica para trás, nós vamos sentindo dores, sofrimentos, angústias, desespero, né? Dificuldade de resolver a nossa própria vida, porque o próprio ambiente já não vai ficando mais propício a nós mesmos, né? Se a gente pensar em torno da nossa família, vamos pensar, né? Nós temos a nossa família, nosso esposo, nosso filho, nossa filha, né? Todos ali estão individualmente em processo de evolução. Vamos dizer que todos decidiram evoluir, dar um passo grande naquela encarnação. Mas você falou, não, eu vou deixar para depois. E aí, quando todos desencarnarem, aqueles que decidiram a dar um passo na sua evolução, estarão num patamar diferenciado do seu. Na maioria das vezes, você não vai nem enxergá-los, nem saber onde eles estão, a não ser que eles cheguem até você. Então, olha como há sofrimento, porque a nossa família, ela continua, ela não acaba no mundo físico, né? Os nossos amores, as pessoas que a gente ama profundamente, não acaba, porque nada acaba. Nem aquilo que você conquista intelectualmente, nem aquilo que você conquista moralmente. Isso é seu, vai ser carregado com você eternamente. Porque hoje nós somos o resultado de todas as encarnações desde o dia em que nós adquirimos a razão. Olha que interessante. E somos espíritos velhos, né? Quantas vezes já reencarnamos? Mas o somatório de tudo que a gente aprendeu intelectualmente e moralmente é o que nós somos hoje. Por isso eu digo assim, tem gente que tem curiosidade de saber o que foi na encarnação passada, né? Ah, porque eu acho que eu fui uma rainha. Ninguém diz que foi coisa boa, foi coisa ruim, né? Não, porque eu fui um rei, né? Eu fui um milionário na encarnação passada. Ninguém diz que foi coisa ruim, não. É assim? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que hoje você é o melhor de você mesmo. Porque você é o somatório de tudo que você adquiriu em termos intelectuais, em termos morais. Porque nada se perde. Nada. Nada é perdido. Tudo fica gravado na sua consciência, né? A consciência espiritual fica contigo. E a cada encarnação que você vem aqui, você traz todo esse resultado. Você é o melhor de hoje.
E a gente olha para a gente, às vezes fala assim, gente, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, né? Ah, ainda sou ignorante em tantas coisas, não é verdade? Mas você é o melhor de tudo que você já adquiriu, desde o dia em que você adquiriu a razão, a individualidade, o ser individual, né? Aonde você adquiriu a tua liberdade de escolha, aonde o karma começou a agir na sua vida. O que é karma? Né? É colheita daquilo que a gente planta. Somos livres para plantar, não somos? Você pode plantar o que você quiser, gente. Amor, ódio, raiva. Pode plantar o que você quiser. Mas aquilo que você plantou é exatamente aquilo que você vai colher. Porque nós somos livres para plantar. Mas somos obrigados a colher o que a gente plantou. Porque ninguém planta chuchu e colhe abóbora. Não existe isso, né? Já plantei chuchu e nasceu uma abóbora. Não acontece isso. É irracional, né? Então, quando a gente fala que, quando Cristo diz para a gente que fora da caridade não há salvação, todos estão me ouvindo aí atrás? Tá achando que... Então, quando a gente diz que fora da caridade não há salvação, a salvação é exatamente isso. É salvar-se da ignorância, salvar-se daquilo em que você não adquiriu de moralidade, que é o caminho da tua felicidade. Salvação é adquirir a perfeição, adquirir o momento em que você realmente vai ser feliz. Porque hoje a nossa felicidade é momentânea, né? Às vezes de 5 minutos, de 10 minutos. No 11º minuto a gente já está, às vezes, sofrendo. Porque ela é momentânea. E graças a Deus acontecem esses momentos de felicidade. Porque senão seria insuportável viver aqui, diante de um mundo com tanta tristeza que a gente vive ainda. Não é verdade? Então, se fora da caridade não há salvação, esse é o único caminho que o Cristo nos deu, então não basta ser bom. Olha só, mas eu sou uma pessoa boa, não prejudico ninguém, né? Ótimo, é um bom caminho, né? Mas não é o suficiente para a tua salvação, para a tua perfeição, para tu ser feliz. Não é o suficiente. O suficiente é fazer o bem. Todos nós temos que ativar dentro do nosso coração a capacidade de fazer o bem. É só através da caridade. Porque aí a gente começa a refletir no que o Cristo disse, né? Por que só através da caridade nós adquirimos a salvação? Porque ninguém faz caridade sentindo ódio. Ninguém faz caridade com egoísmo no coração. Alguém consegue fazer caridade? Fazer o bem? Alguém com egoísmo? Não consegue. Porque a caridade transforma você. Abre a tua consciência para uma vida totalmente diferente, né? Quando nos habilitamos a fazer o bem, automaticamente estamos nos habilitando a ser uma pessoa melhor. E aí sim, você entra no caminho da tua salvação, que a gente fala, né? Que o Cristo disse lá atrás: salvação, perfeição, felicidade, são tudo sinônimos. Santidade, são tudo sinônimos, né? Sair da ignorância. Nesse capítulo 13, a gente vai falar de caridade material e caridade moral. Tem diferença nisso aí, não? O que vocês acham? Tem? Quem falou que tem? Aqui. Tem? Qual é a diferença da caridade material e da caridade moral? Tem um monte, né? Mas é umazinha só. Materialmente, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Um dinheiro para ajudar. Caridade material. Isso é prático. E mais fácil de fazer. Bem mais fácil. É.
capacidade de... É isso aí. Isso. É isso aí. Isso aí. Moral. Que é a caridade do Espírito, né? Então vamos dar alguns exemplos para a gente entender assim com mais... A irmã falou certinho, né? Quando a gente fala a palavra amor, né? O que é o amor, gente? O que é o amor que o Cristo ensina para a gente? É a reunião, olha só, reunião de todas as virtudes que a gente conhece e que a gente não conhece. Qualquer uma. Reuniu tudo, a gente dá o nome de amor. É o sentimento máximo, mais puro, mais perfeito. Esse é o amor, né? O amor que o Cristo nos ensina. Mas vamos falar das virtudes, né? Que são as caridades moral. Então, caridade material já entendemos, né? Uma doação de uma cesta básica, né? Um auxílio, alguém que está precisando de alguma coisa, matar a fome de um irmão que está sentindo fome. Essa é mais fácil. Por que a gente diz que é mais fácil? Porque a caridade material, ela não te compromete como ser, entendeu? Você pode muito bem deixar aquele donativo e não se comprometer com a situação do sofrimento da pessoa, né? É igual um parente liga para você e fala: seu irmão, estou passando uma necessidade aqui, e a família está destruída por causa disso e tal, você poderia me ajudar com uma quantia tal. Você, não, tudo bem, pega o Pix, pum, manda o Pix e desliga o telefone, porque você não quer nem saber do problema dele. Você deu o dinheiro para ajudar ele. É a caridade que não se compromete. Eu não quero saber, toma o dinheiro. Pronto, caridade material. Mas a principal é a caridade moral. É aquela em que você desenvolve paciência. Paciência é caridade moral? Né? Perdão, caridade moral? Perdoar, né, gente? Perdoar, caridade moral. Entender a posição de ignorância do outro é caridade moral. Pagar o mal com o bem é caridade moral? Caridade moral, né? Emprestar o seu ouvido para alguém desabafar alguma coisa que está congestionando o coração é caridade moral? Caridade moral. Às vezes você não precisa falar nada, só ouve. Porque o desabafo descongestiona, né? A pessoa joga para fora aquilo que está sufocando nela, e você está emprestando só o seu ouvido. Não precisa falar nada. Se você não sabe o que falar, fique em silêncio, em oração. É caridade moral? É caridade moral. É a caridade que se compromete. Eu estou comprometido com o meu irmão. Eu quero auxiliar ele da melhor forma possível. Eu preciso entender o que ele está passando, né? Eu quero poder sentir um pouco da dor que ele está sentindo para poder auxiliar. É aquela história da gente se colocar no lugar do outro, né? Inverte a posição, se coloca no lugar do outro. Isso é caridade moral, é a caridade que se compromete. A caridade material é aquela que a gente muitas vezes não se compromete. Muitas vezes a gente só dá o donativo, auxilia e pronto, olha, eu não quero saber. É a caridade material. Então, o que desenvolve a gente? O que é a salvação que o Cristo trouxe para a gente? É a caridade moral, a caridade material, ou as duas? Ou as duas? As duas, gente. As duas. Podemos fazer caridade material nos comprometendo, não podemos? Podemos. Não, irmão, vou te levar o que você está precisando, mas eu vou aí te auxiliar no que você precisar. Não, quero saber o que você está passando. Qual é a angústia que você está sentindo? Será que eu não posso ajudar um pouco mais? Está se comprometendo. Ele está auxiliando materialmente, mas ele está se comprometendo. Ele quer auxiliar realmente. Então, é o esforço. É quando a gente sai da zona de conforto. O que é zona de conforto? Aonde, por enquanto, não está acontecendo nada de ruim comigo. E sai dessa zona de conforto e vai auxiliar o outro.
É quando a gente desperta no meio da madrugada, num frio imenso, pega um cobertorzinho, bota embaixo do braço e vai para a rua cobrir um mendigo que muitas vezes está quase morrendo de frio. Saiu da tua zona de conforto, olha lá, você estava quentinho na sua cama, mas você se preocupou que tem um mendigo perto da sua casa ali. Será que ele está coberto? Será que ele já se alimentou? 2 horas da manhã, nesse frio? Será que ele já se alimentou? Deixa eu fazer uma sopinha, vou levar um cobertor, vou lá. Vai sair da sua zona de conforto. Olha só, a qualidade material auxiliada pela qualidade moral. É isso que transforma a gente. Por isso Cristo diz, fora da caridade não há salvação. Porque vai transformar você. Vai transformar aquilo que muitas vezes, vai fazer você enxergar muitas vezes coisas que você nunca enxergou. Né? O Evangelho diz assim, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Olha, quando a gente fala essa frase aqui, se a gente fizesse só isso, poderíamos fechar o Evangelho. Vocês sabiam que aqui está tudo que o Cristo ensinou? Né? Auxiliada na primeira questão, né? Amar ao nosso Pai com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos, está incluso tudo que o Cristo vem ensinar para a gente, tudo que está aqui no Evangelho. Se a gente fizer isso, nós já estamos no patamar da nossa salvação. Então por isso ele começa assim, amemo-nos aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Está tudo aqui, só nessas palavras. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós serias perfeitos, sem ódio e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Gente, com sinceridade, ainda tem gente que joga comida fora? Tem. Bota no prato aquilo que não vai conseguir comer e joga fora. Sobra comida em casa, não quer comer a comida de ontem e joga fora. Não joga? Quem falou? Não joga? O supérfluo do rico. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sou rico. Você é rico se você tem todo dia o seu alimento, todo dia um lugar para dormir, todo dia você tem condição de pagar suas contas, você é rico. Você tem saúde? Você é rico. Porque a gente quer achar que o rico é aquele que gosta, que sabe que pode comprar uma Ferrari, né? Não é isso não, gente. Aquele lá é o supérfluo, é aquele que gasta o dinheiro no supérfluo, né? Agora, todos nós que temos condições de nos alimentarmos todo dia, somos milionários. E às vezes, ainda tem casas, né, que jogam comida fora todo dia. O Brasil é um dos países que mais se desperdiça alimento. Alimento. E a gente vê tanta gente passando fome. Tanta gente passando fome. Por curiosidade, pergunta a um irmão desse que mora na rua, quantas horas ele está sem comer? Ele às vezes vai dizer para você, um dia e meio, 2 dias, sem comer, só bebendo água. Nós jogamos comida fora todos os dias. Por isso o Evangelho diz, nessas palavras estão contidas, né? Se elas fossem seguidas na terra, todos vós seriam perfeitos, sem ódio e sem desentendimento. E ainda mais, sem pobreza, porque no supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não virias mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação na terra, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis
carentes de tudo. A gente às vezes faz vistas grossas, né, com relação a isso, porque nós vimos todos os dias, no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, né, cidade grande, São Paulo, nas grandes cidades, nós vimos pessoas passando fome, de verdade. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Quando eu estou falando de rico, estou falando de todos nós aqui. Todos nós somos ricos. Ricos. Ajudai os infelizes, o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontrareis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, ele exclama para a gente: olha só, gente, se nós conseguirmos ajudar uma pessoa verdadeiramente nessa terra onde vivemos, de alguma forma, uma criança adquirir um estudo decente, para que, quando formado, auxilie seus familiares, vai lá, paga um curso. Você pode pagar um curso, que seja para um vizinho pobre que mora na sua rua, um curso que, se ele se transformar, se ele estudar e se ele melhorar de condição, ele vai ter condição de auxiliar os seus. E a gente não sabe, às vezes, que quando a gente volta ao mundo espiritual, nós teremos esse olha só, hein, que nós auxiliamos, nos recebendo com a alegria da gratidão. Muitas vezes retornamos ao mundo espiritual sozinho, sendo recebido por espíritos de baixa vibração. Amai, pois, o vosso próximo. Amai como a vós mesmo, porque agora já sabeis que esse infeliz que estás repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastai para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Muitas vezes, uma das pessoas que chega, bate à nossa porta, e nós não auxiliamos, em outras encarnações, foi o nosso pai, foi a nossa mãe, foi o nosso irmão. E quando a gente desencarna, que a gente volta ao mundo espiritual e reconhecemos esse irmão que não auxiliamos, a gente entra num arrependimento que não tem tamanho. Desejava que compreendesse bem o dever que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. O Evangelho diz isso para a gente, que a caridade moral é a mais difícil de ser conquistada, porque nós ainda carregamos o maior mal da humanidade em nossos corações, que se chama egoísmo, né? Nós temos muita dificuldade de praticar a caridade moral, muito. Porque a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: eu não tenho dinheiro, não tenho condição, né? Não tenho condição de auxiliar ninguém. Se eu fosse rico, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, né? Tem gente que vai lá na lotérica jogar na Mega Sena e na hora que está jogando fala assim: se eu ganhar, eu vou ajudar fulano, ciclano, vou ajudar na obra lá do centro, eu vou ajudar a igreja pobrezinha do lado da minha casa, o que eu vou fazer, vou acontecer. Por que a gente não ganha? Porque Deus sabe que se você ganhar, você vai esquecer tudo, vai esquecer toda essa promessa, e aí você vai olhar só para você mesmo, porque a caridade moral é a mais difícil. Nós pensamos assim, primeiro eu, depois a gente pensa, depois eu de novo, e só depois que vai ser eu de novo. É assim, eu tenho que estar bem primeiro, senão eu não consigo auxiliar o outro. Olha só, se eu tiver tetraplégico em casa,
não mexo o braço, não mexo o pé, não mexo nada, mexo só a minha cabeça, mas tenho consciência plena, eu tenho condição de praticar a caridade moral. Vocês sabiam disso? Como? Como que eu tenho condição? Alguém pode dizer? Como? Quem falou? Oração. Orar pelo outro é um ato de caridade moral. Orar. Quando você observa o sofrimento do outro em que você não alcança, que a sua palavra ele não vai conseguir ouvir, né? Que o que você muitas vezes já orientou, ele não consegue captar, porque ele ainda está num patamar de ignorância muito grande, né? Nós entramos em oração, porque no momento em que você entra em oração, você ativa as forças de amor do alto, em que sai em socorro daquela pessoa, aliviando dele, sabe quem? Os obsessores, aqueles que estão intuindo ele as atitudes erradas, aqueles que estão incentivando ele a permanecer em comportamentos enfermiços. E aí ele vai ficar livre só com o seu livre-arbítrio. Olha só, ele vai poder escolher só por ele mesmo, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não escolhemos só por nós. Dependendo da nossa vibração, se é alta de amor ou se é baixa de sofrimento, nós nos associamos. Nós temos diversos irmãos que compartilham conosco aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente gosta. Então, às vezes, a decisão que você está tomando não é só sua, é incentivada. Não, faz isso não, nada a ver, não respeita não, porque a pessoa faz isso, faz aquilo, você tem que agredir mesmo, tem que pagar o mal com o mal mesmo. Ele está te incentivando, você acha que o pensamento é seu, ou só seu. É claro, gente, que a última decisão, a última, é sua. Não podemos responsabilizar totalmente os irmãos espirituais, porque senão a gente vai tirar a nossa responsabilidade, né? A última decisão é sua, mas o incentivo, muitas vezes, obscurece essa tua decisão. E aí os irmãos espirituais, na tua oração fervorosa, diante de um irmão que está numa atitude que está se destruindo, né? Ou destruindo sua família, ou destruindo o seu meio que vivem, vai tirar os obsessores, vai lá e vai afastar todos aqueles que estão incentivando aquela atitude, e aí ele fica com a atitude só dele. E às vezes, gente, a atitude só dele, ele para de tomar aquela decisão enfermiça. Ele se comporta de forma diferente, porque ele toma a atitude só por ele mesmo. Ainda com ignorância, claro, mas com menos agressividade. Você auxiliou ou não auxiliou? Auxiliou, apenas com uma oração. Então a gente às vezes não consegue mensurar a força da oração, porque oração é emissão de sentimento de amor. É o teu pensamento que é matéria. Já falamos isso aqui no Livro dos Espíritos. Pensamento é matéria. Você pensou, você construiu, né? Demos o exemplo da geladeira, não sei quem estava aqui. Pensa numa geladeira, cada um construiu a sua, já está construída, já está pronta. Se você tiver a habilidade de materializá-la, através da emissão da energia ectoplasmática, você bota ela visível para todo mundo ver aqui. Isso é real, isso não é fantasia não, isso é real. Porque pensamento é matéria, aquela matéria que a gente não enxerga. Alguém enxerga a eletricidade aí, gente? Mas a eletricidade não está acendendo a luz? E alguém está vendo ela? Não está, e ela é matéria, né? Você não está respirando aí o oxigênio? Alguém está vendo o oxigênio? Não está, né? Mas ele não existe, nós estamos vivos. Se ele não estivesse aqui, ninguém estava vivo aqui, não é verdade? É matéria. O teu pensamento é matéria, que vai até o outro. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente pensa uma maldade do outro, quando a gente fala uma fofoca, quando a gente critica, quando a gente aponta o dedo.
Olha a responsabilidade que a gente assume. Porque tudo que você transmite vai e volta. Você consome também. Se você transmite amor, o amor vai e volta para você também. Você também absorve o amor. Mas se você transmite ódio, ele vai, mas ele volta também. E você absorve aquele ódio. Temos responsabilidade no que pensamos. E a oração é a emissão do pensamento. Olha lá, eu estou emitindo o meu pensamento para que aquele irmão possa ser aliviado de tudo aquilo que o incentiva a praticar aquelas atitudes enfermiças. Isso é caridade moral ou não é? Caridade moral. Sem você sair do lugar. Você praticou a caridade moral. E aí a gente faz aquela pergunta: já fizemos isso? Já oramos com esse amor, com essa consciência de que eu estou agindo realmente? Porque às vezes parece meio fantasioso, né? Ah, não é possível, né? Aí a gente faz aquela pergunta assim, que muita gente tem medo porque não conhece, não sabe o que é. Você tem medo de macumba? Ah, eu tenho, porque aquela pessoa trabalha na casa tal e ela faz isso. O que é macumba? O que é? Emissão de pensamento negativo. Algumas religiões utilizam-se de alguns recursos materiais apenas porque ela não sabe que só o pensamento dela vai. Não precisa da matéria. Nós não precisamos da matéria para emitir o nosso pensamento. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós pensamos mal de alguém, nós estamos emitindo uma macumba para esse alguém. Isso é real. Mudou-se só a palavra, mas o sentimento é o mesmo, porque é o teu desejo, que se associa, que compartilha os irmãos espirituais que pensam igual, entendeu? E nos responsabilizamos por ele, porque tudo que você emite, em termos de energia, em termos de pensamento, né? Você também absorve ele, você também usufrui dele, positivamente ou negativamente. Então a caridade moral é quando a gente se preocupa verdadeiramente com o outro. Às vezes a gente não tem como chegar lá mesmo, ou fazer o nosso irmãozinho ouvir, o nosso filho, nosso esposo, nossa esposa: ô meu filho, para de beber, isso está te fazendo mal, né? As mãezinhas falam isso, né? Larga a bebida, olha como é que você fica, olha as suas amizades. Às vezes ele não tem ouvido de ouvir. Lembra que Jesus falou? Ouça quem tiver ouvido de ouvir. Às vezes ele não tem o ouvido de ouvir. Ah, mãe, está falando besteira. Quer dizer, então, pela palavra você já não conseguiu. Então, ore verdadeiramente. Pede aos irmãos espirituais que possam afastar daquele seu filho todos aqueles outros que estão incentivando ele a permanecer naquilo ali, naquele vício, naquela associação de irmãos enfermiços, naquela atitude em que está destruindo ele e automaticamente a família, porque a família está compartilhando com ele no mesmo lugar. É assim que a gente consegue, com amor, com a caridade moral. É isso que transforma a gente. E para fazer isso, você tem que ter o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para orar? Vocês sabem qual é o meu primeiro passo para orar? Vou dar um exemplo para vocês. Na igreja católica, qual é a atitude para orar que se faz? Ó, joelhos. E o que é essa atitude de colocar-se em joelhos? Quem pode falar? O que é essa atitude? Hã? Falaram aí. Humildade. Humildade. Primeira atitude para falar com o Pai, gente. Humildade. Baixa todo o seu orgulho. Abafa ele de você. Para falar com o Pai tem que ser assim. Humildade. O teu sentimento tem que ser de humildade verdadeira. Assim você consegue alçar aos altos.
Senão você não vai sair de cima da sua cabeça. Humildade. Quando entramos realmente em humildade e fazemos a nossa oração, o Pai ouve a gente. Os irmãos que nos auxiliam ouvem a gente. O nosso mentor ouve a gente. Leva a nossa mensagem aos irmãos trabalhadores dessa área, que afastam esses obsessores, esses irmãos que estão usando o seu filho ali como cavalo, né, que se fala na outra religião, para absorver dele toda a energia deletérica do álcool, da droga, né, das viciações que estão prejudicando essa pessoa. Afastam dele. E ele se sente aliviado. E aliviado com o seu próprio pensamento, com o seu próprio livre-arbítrio agora sozinho, ele consegue respirar. E aí ele vai ter o ouvido de ouvir. Olha como é que mudamos a coisa, né? Agora sim, mãe, você pode falar para ele: filho, larga essa droga, larga essa bebida, larga essa droga, larga essa atitude. Ele vai conseguir te ouvir. Porque os obsessores foram afastados. Olha que importante a oração, né? Olha como a gente começa a entender o sentido da oração, tudo muda. Porque nós fazemos o Pai Nosso, às vezes, todos os dias, temos o hábito, né, de fazer o Pai Nosso. Mas sequer prestamos atenção na letra. Porque Pai Nosso foi a primeira oração ensinada pelo Cristo. Nela está inclusa tudo que nós podemos pedir pelo nosso Pai. Mas tem que ser com sentimento. Da boca para fora, não vai a lugar nenhum. É gravado. Já está gravado aqui. A gente fala o Pai Nosso sem pensar. Não é verdade? Mas quando a gente faz o Pai Nosso com sentimento, aí sim. Aí saímos do lugar. Aí a gente desloca. Vai ao mais alto possível. E somos ouvidos pela espiritualidade superior, por Jesus, por Deus. E com certeza somos auxiliados. Quem tiver dúvida, pratique. É praticar, né? Não saímos desse item, vamos ter que voltar a ele de novo um pouquinho no próximo estudo do Evangelho. Mas o Evangelho é assim mesmo, a gente tem que ir devagar, porque os irmãos trazem tantas informações em cada estrofe, que a gente precisa realmente refletir sobre isso aí. Antes que a gente termine, alguém quer fazer algum comentário? Ou alguma pergunta? É estudo, gente. O dia de sábado não é palestra, é estudo. Quanto mais a gente participa, mais a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Tá? Então, no próximo estudo do Evangelho, a gente retorna ao item 9, retorna ao item 9 do capítulo 13, né? Dessa qualidade moral. E... Oi, querido. Mesmo você orando muito, sim. Mas orando como? Fala para mim. Então, quando a gente fala da força, né? Da força do pensamento, nós temos que criar esse hábito, que às vezes a gente não tem, né? Quando ainda o pensamento contrário, né? Que é o pensamento que induz você a pensar para agredir, para devolver o mal com o mal, ainda é forte, então, esse pensamento mal. O pensamento mal é a devolução do mal que você recebeu, né? Quando ele ainda permanece na sua consciência, é porque precisa se fortalecer mais ainda a oração. Entendeu? E mais do que isso, começar realmente a compreender o outro. O porquê que ele agrediu. O porquê. Por que ele agrediu? Porque você não vai esquecer a agressão. Perdoar não é esquecer. Nós começamos o nosso estudo dizendo que a gente não esquece de nada. Nós não somos o conjunto de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente vivenciou. Então a gente não vai esquecer. Mas você não pode mais se sentir ofendida. É você que sai do lugar.
Não é a pessoa que sai do lugar para te deixar, não. É você que sai do lugar. Olha aqui, ó. Eu estou saindo do lugar, eu estou subindo de patamar. Quando você não se sente mais agredida, você olha a pessoa com compaixão, porque ela ainda não entende o que você entende. Ela agrediu porque ela não sabe que a agressão que ela provocou, ela um dia vai ter que responder por isso. Entendeu? Sai do lugar, se desloca, não se sente mais ofendida. Aí sim, acabou a mágoa. Ah, eu não me sinto mais magoado. Lembra? Lembro, porque você não vai esquecer. Mas eu não me sinto mais magoado porque eu entendo a posição dele. É um trabalho diário. Isso não acontece de um dia para o outro. O espírito não dá salto em termos de compreensão moral. Entendeu? Mas se todo dia você trabalhar isso no seu coração, verdadeiramente, pedindo o auxílio, né? O seu mentor, não esquece que ele está do teu lado aí, seu mentor. E os irmãos espirituais superiores, você pedir esse auxílio, com certeza você vai deixar de se sentir magoada e acabou o sofrimento. Tá bom? Que Jesus possa estar com todos, gente. Obrigado mais uma vez.